Podemos todos concordar neste ponto que Megyn Kelly é uma completa idiota que está promovendo uma narrativa tão perigosa para os Estados Unidos? Está ficando entediante, exaustivo e irritante vê-la sentada com seu cabelo, maquiagem e roupas perfeitamente arrumados, falando sobre o que é melhor para o país. Por algum motivo, ela nem lembra ou fala sobre o 11 de setembro. Ela está realmente forçando a barra com essa perspectiva estúpida, que acredita que a América em primeiro lugar significa que os Estados Unidos não devem se envolver em nenhum outro tipo de conflito, especialmente um conflito que lida com o principal inimigo dos Estados Unidos, que estabilizou tanto a China quanto a Rússia. Mas, mais importante ainda, é a terra natal do terrorismo que se espalhou. A islamização que você vivencia, contra a qual Megyn Kelly sempre se posiciona, tem raízes nessa República Islâmica. Mesmo assim, por algum motivo, essa imbecil não consegue fazer isso entrar na sua cabeça perfeitamente penteada. A ideia de que talvez seja preciso mais nuance ao lidar com uma situação. Sim, claro, ninguém quer que soldados morram, mas às vezes soldados precisam morrer por uma causa importante de guerra. E às vezes, uma causa importante de guerra é algo como destruir uma entidade inimiga que pediu a destruição da América e está trabalhando ativamente para isso todos os dias. Também é importante lembrar que os americanos que morreram, os soldados, que Deus abençoe a memória deles, foram mortos, porque essa República Islâmica jurou matar todos os americanos e tem atirado diretamente nas bases americanas. E ainda assim, essa falta de capacidade de ter nuances, consistência intelectual e habilidades me deixa louca. Não entendo como essas pessoas ainda têm plataformas. Vamos ver a Megyn Kelly e assistir esse cara maravilhoso destruir a narrativa estúpida dela. Antes de tudo, inscreva-se no canal. Bem-vindos ao Pushback. Eu sou Meira K, sua apresentadora. Estamos resistindo aos malucos e oferecendo uma narrativa verdadeira e saudável sobre o que acontece no mundo. Vamos nos preparar e ouvir o chiado nos ouvidos causado pela Megyn Kelly. Olha, há divisões enormes sobre o que fizemos aqui e as pessoas vão mudar de opinião nos próximos dias e semanas, de um jeito ou de outro. Mas, na minha opinião, ninguém deveria ter que morrer por um país estrangeiro. Eu não acho que aqueles 4 militares morreram pelos Estados Unidos. Acho que eles morreram pelo Irã ou por Israel. Do que você está falando? Eles morreram na guerra contra o terrorismo islâmico, a mesma que você citou. Não tem relação com o Irã e Israel. Você não ouviu o Trump dizer que não foi Israel que empurrou os Estados Unidos para a guerra? Se foi alguém, foram os Estados Unidos que empurraram Israel. A República Islâmica é uma ameaça enorme, insana, completamente louca. Por que as pessoas não entendem isso? Acho que entendo perfeitamente como isso ajuda o Irã. Eu entendo. Quer dizer, eu espero. Você espera, você entende? Mas eles parecem jubilosos. 80% do país não apoia o Ayatollah, que foi um homem terrível. Ninguém normal está chorando por sua morte. Mas o trabalho do nosso governo não é cuidar do Irã ou de Israel, é cuidar de nós. E isso, para mim, parece claramente uma guerra de Israel. Eu acho que essa é uma opinião ruim, e o principal motivo pelo qual eu acho isso é porque falta qualquer tipo de nuance. Derrubar o regime islâmico pelos Estados Unidos não é mutuamente exclusivo para os Estados Unidos e Israel. Duas coisas podem coexistir. Pode ser bom tanto para os Estados Unidos quanto para Israel. E só porque algo também é benéfico para Israel, não significa que não devemos fazer se isso for benéfico para nós. Então, Jeffrey, como agir contra esse regime no Irã beneficia os Estados Unidos, por exemplo? O material, Sean, pode ser enriquecido a 90%, que é grau de armamento, grau bélico, em mais ou menos uma semana, talvez 10 dias. No máximo, os 20% podem ser enriquecidos a grau de armamento em 3 a 4 semanas. E deixa eu dizer isso porque eu esqueci esse pequeno detalhe. Naquela primeira reunião, ambos os negociadores iranianos disseram para nós diretamente, sem, nenhum constrangimento, que eles controlavam 460 quilos de urânio enriquecido a 60%. E eles sabiam que isso poderia fazer 11 bombas nucleares. E esse foi o começo da negociação deles. Olha, essa é a coisa estúpida sobre os americanos, que são tão cheios de si que não conseguem compreender certas coisas.
Sempre que um oficial americano como Trump ou Netanyahu afirma que os iranianos têm ou estão perto de ter capacidades nucleares. Você tem toda essa gente da extrema-direita, extrema-esquerda, seja lá quem for, dizendo: realmente existe uma ameaça existencial. É falso, não é real, são só essas pessoas sendo dramáticas. Eles só querem mais um motivo para nos levar à guerra, sendo que a própria República Islâmica admite e afirma isso. São eles que dizem: sim, nós temos capacidade nuclear agora. Eles são confiáveis? Essa discussão fica para depois, mas se acreditar neles, deve saber que é uma ameaça séria. São eles que estão dizendo que têm essas capacidades. Preste atenção nisso. Eles estão se exibindo, estão empolgados com isso. É inacreditavelmente limitado. Pensar que só porque algo é bom para outro país significa que, automaticamente, é ruim para você. A base de todas as negociações, a base de todas as transações é o entendimento de que, às vezes, algo pode ser bom para ambas as partes, não apenas para uma. Esse é um dos motivos justamente aí de termos dezenas de milhares de tropas espalhadas por vários lugares. Eu simplesmente fico tão cansada e exausta de pessoas que não conseguem pensar de forma simples, um pouquinho fora da caixa. Esses são mais dezenas de milhares de americanos que correm muito mais perigo se o Irã tiver armas nucleares. Além disso, o Irã é o patrocinador de muitos proxies terroristas pelo Oriente Médio. Vamos falar sobre o Hamas, por exemplo, na faixa de Gaza, e o motivo pelo qual quero falar sobre o Hamas é porque, através do Hamas e de todo o conflito, depois de 7 de outubro, começamos a ver muitos americanos dizendo e apoiando o terrorismo como uma forma legítima de agir. O regime no Irã tem trabalhado para legitimar o terrorismo. Através de seus proxies, e depois através desses proxies, eles agora estão tentando legitimar o terrorismo nos Estados Unidos. Isso afeta diretamente os americanos, e se não combatermos e afastarmos isso, vai afetar os americanos de forma catastrófica. Os iranianos tiveram várias oportunidades de negociar com os Estados Unidos. O problema é que eles queriam armas nucleares para ter em seu arsenal, tanto como algo que pudessem usar, quanto como um elemento de dissuasão. Mas quando você apoia o terrorismo ao redor do mundo e apoia o massacre de civis, será que realmente queremos que um regime que aceita isso tenha armas nucleares? A resposta óbvia para qualquer pessoa razoável é não. Para mim, não faz sentido deixá-los chegar ao ponto de lançar essas armas e só então agir. Isso é estupidez, mais uma vez. Se você descobrisse que tinha câncer, esperaria até que estivesse prestes a te matar antes de fazer algo a respeito? Ou você gostaria de impedir isso? Antes de chegar a esse ponto, alguém que realmente se importa com a própria vida iria querer impedir que chegasse a esse ponto. Isso não é loucura, mas eu acho que tanta gente está tão focada em Israel, não é? Não é loucura, não é nada louco, não tem nada de louco nisso. Literalmente, nada de louco nisso. Se beneficiar Israel de alguma forma, eles não querem que seja feito, o que para mim carece de nuance e sinceramente é idiota. Se a gente se beneficia disso e Israel também se beneficia, beleza, vamos fazer. Mas parece que tem muita gente que pensa assim: se vai beneficiar Israel de alguma forma, a gente não deveria fazer nada. Mesmo que a inação prejudique o país ou deixe o povo mais vulnerável. O desprezo deles por Israel é tão forte que eles preferem ver os americanos menos seguros ou estrategicamente em pior situação do que ver Israel se beneficiar, o que não é colocar a América em primeiro lugar, é só ser controlado por emoções anti-Israel. Além disso, ainda nem mencionei as vantagens estratégicas de cortar parte do fornecimento de petróleo à China. Venezuela e Irã. Há várias formas de isso beneficiar os Estados Unidos, mas é preciso mais nuance do que apenas perguntar se está beneficiando Israel ou os Estados Unidos. É tão simples. Talvez acabar com o terrorismo seja bom para todo mundo, e não só para os israelenses. Obrigada pela atenção, Matza.